Muito bem, eu estou recebendo hoje, portanto, aqui na Hora do Leite na TV, o arquiteto, ator, escritor de ficção, escritor teatral, enfim, Getúlio Alho, com grande prazer. Getúlio, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o meu convite para a gente prosear um pouco aqui no programa. O prazer é todo meu, Leite. Obrigado pelo convite. Você se formou em arquitetura pela Universidade de Brasília, é isso? Exatamente. Me formei em 72. 72. E depois trabalhei em Manaus, em Rondônia, em João Pessoa, e depois vim para cá, para São Carlos. A sua ligação com o teatro, a sua ligação com as artes, como foi que começou? O que veio primeiro? O escritor ou o ator ou o escritor? Eu estou muito ligado à literatura. A literatura sempre me dominou a minha atividade intelectual. E o teatro nasceu desde criança. A gente faz teatro, meu irmão mais velho fazia teatro, fazia os autos da Semana Santa, né, no porão de casa. E a gente sempre conviveu com isso. Mas o teatro, eu comecei a assumir o teatro mesmo a partir de Brasília. A partir de Brasília. Na UNB. Nós montamos o Teatro Universitário de Brasília, montamos várias peças. Eu, particularmente, montei 2 peças de Tchekov, Os Malefícios do Tabaco e O Urso. São peças curtas. E a gente... preciso lembrar que a gente vivia o tempo negro da ditadura. Fato. De fim do AI-5, começo do AI-5, era uma perturbação muito grande. É um período de muita censura, né? Tudo era proibido. Tudo. E a gente montava dentro da universidade, num auditório de música, que era um auditório pequeno, mas que a gente conseguia colocar sempre, nos sábados, um público grande. E a gente ficava surpreso em ver descobrir que colegas da universidade, de vários cursos diferentes, era a primeira vez que viam teatro. Tá. Isso era fantástico, porque além de a gente congregar os estudantes, claro que tinha os espiões, né? Os espiões que participavam até das oficinas. Os espiões que eu digo são profissionais da polícia que ficavam infiltrados para ver como é que se desenvolvia o trabalho. Entendi. Mas, mesmo assim, a gente conseguia levantar algum dinheiro para encaminhar para os colegas que estavam presos, que não eram poucos. Você teve uma participação, então, na questão no regime militar aí? Sim, nessa área do teatro. Inclusive, quando nós montamos essas peças, nós conseguimos levar através da Fundação Cultural do Distrito Federal, que era, na época, dirigido por um coronel do Exército, mas levar para os acampamentos das construtoras, que ainda estavam atuando na construção de Brasília. Mas vocês faziam peças que, de certa forma, poderiam ser censuradas pelo regime militar. Isso, a gente mas dava-se um jeito. Você Você tinha o patrocínio oficial, mas, por outro lado, vocês davam um jeito de driblar. Não, não, para fazer a apresentação, precisa apresentar na censura. Todas as 2 peças de Tchekov foram apresentadas na censura e foram liberadas, porque elas tinham um cunho mais cultural mesmo. Não tinha cunho político. O trabalho político das apresentações era congregar grupos de estudantes em torno do movimento. E levantar um dinheiro para ajudar aqueles que estavam presos, que estavam necessitando de alguma forma. Bem, aí de Brasília você trabalhou em outros estados, enfim, e depois você veio para São Carlos em que ano? Você se lembra? 76.
Dezembro 76. de 76 eu fui contratado pela Universidade de Brasília, Universidade Federal de São Carlos. Você veio para a UFSCar. Você não veio para a UFSCar como professor, você veio como arquiteto. Não, eu vim como arquiteto, aliás, trabalhei sempre como arquiteto. O teatro era uma atividade paralela aqui na sua vida em São Carlos? Sim, eu continuei escrevendo teatro, fiz várias peças. Na época, o teatro da UNB montou uma peça minha chamada A Revolução dos Tiradentes, que é uma sátira em torno da conquista do poder, e foi montada lá pelo grupo que atuava no teatro da UFSCar. Aqui na UFSCar? Foi montado aqui na UFSCar? Só lá na UFSCar mesmo. Tá. E depois, na gestão do Danone de Mello, eu fui contratado para a direção do Teatro Municipal. E o seu trabalho como ator? Foi interessante. Nasceu quase que por uma obrigação. Nós estávamos montando uma peça, já estava bastante evoluída os ensaios, e o ator que fazia o protagonista, que era um rei, ele simplesmente sumiu, ele desapareceu, não apareceu mais, me deixou. Nós já estávamos com uma data prevista para apresentar e eu o substituí. E era uma peça curta, mas tinha uns 40 minutos, mas a permanência do ator em cena era contínua. Então, mas você já tinha todo o conhecimento, né? Já sabia tudo. Né? Foi fácil, fácil não digo, mas muito prazeroso fazer. Né? E a partir daí eu comecei a atuar também, né, em algumas montagens de balé. Do Balé Expressão, da Fábrica de Artes, mas entrando como ator. Agora, eu tenho informações que você é pelo menos aqui na cidade de São Carlos, né, o nosso programa é local, você é um dançarino, dançarino, é assim? Eu não sou propriamente dançarino nem bailarino. Não consegui ter essa performance. Mas um baixarino. Um baixarino. Eu atuo mais como ator, mas participo de 2 grupos de dança. Que é o ateliê de coreógrafos, no qual faço parte 5, esses sim, bailarinos e bailarinas, né? E eu como ator. Nós montamos uma peça através do SESC de São Carlos, chamada Criar Dança como Criança, que é um trabalho voltado para a ciranda, a brincadeira de roda. E aí você faz o quê? Uma mistura de dançarino com ator? Eu faço algumas partes de dança e abro o espetáculo declamando um poema chamada Essa Nega Fulô. Essa Nega Fulô. Isso. Sai uma palhinha, um trechinho? Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo. No banquê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Ah, essa Negra Fulô, essa Negra Fulô. Que bonito. Você vê que... Na realidade é uma história do conflito que havia da escravidão com o senhor de engenho. Essa coisa de escritor, eu tenho aqui 4 livros, um dele inclusive com CD, livros que você deve ter escrito em Manaus, acho que alguns deles, não sei, ficção, história, não é? Na realidade, todos esses foram escritos aqui, já em São Carlos. Já em São Carlos. O 15º Dia é um romance. E ele mereceu o prêmio Cidade de Belo Horizonte, de 1988. Um dos grandes, para meu orgulho e minha satisfação.
É um dos grandes prêmios literários do nacional, Brasil, né? é fato, é. Aí depois eu tenho aqui também Nem Tudo é Memória. Nem Tudo é Memória. Isso são O memórias que mais... você fala neste livro? Das minhas recordações de infância, até os 14 anos. Depois, esse daqui deve ser já Cinema Marginal, Faroeste Caipira. Isso. Esse foi uma parceria com o Névio Dias. Névio Dias. Esse foi o último trabalho do Névio Dias. O Névio começou um trabalho de levantamento dos filmes de aventura rodados aqui na região de São Carlos. E nós levantamos, com nossas pesquisas, mais de 24 títulos. É mesmo? De filmes rodados aqui. É fato isso? Fato, claro. Nem tinha conhecimento, não sabia que... E ele acompanha um DVD que tem vários trechos desses filmes. Olha que bacana. Poxa, muito obrigado. Inferno Verde, Getúlio. Inferno Verde são vários contos. São contos que eu dividi em 2 etapas. Os contos amazônicos, de temas amazônicos, e temas que eu chamei de temas paulistas, porque eu fugi um pouco da temática Amazônia para me localizar em alguns trechos daqui da região de São Carlos. Getúlio, e o futuro? Como é que fica? Como é que vai ser? Você vai se dedicar à dança? Em parceria com o Ângelo ainda, né? Fazendo a Sereníssima República, né? Continua a Sereníssima República. Montamos também um outro texto de Machado de Assis, que se chama Filosofia de um Par de Botas, que é uma meditação, uma filosofia sobre o envelhecimento. Isso nos toca muito de perto, porque a gente está chegando numa fase de envelhecimento e precisa começar a se abrir para esse campo, né, da inexorável passagem do tempo. Pois é. Mas esse já está também? Já montamos, está montadas, temos duas atrizes muito boas. E já levamos na Oficina Cultural, a última apresentação oficial da Oficina Cultural em São Carlos. Muito bom. Bem, futuro então, você vai continuar seu trabalho. Vamos continuar em teatro, na dança, né, artes cênicas de um modo geral. Artes cênicas de um modo geral. Agora me diz, e a arquitetura? A arquitetura, eu não digo que parei, que a gente nunca como padre, nunca deixa de ser padre. Então a gente se afasta um pouco das atividades da prancheta, do trabalho no computador, mas está sempre com a mente, o intelectual voltado para isso, admirando a cidade. Eu adoro ver a cidade de perto, andar pelas ruas. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu quando cheguei em São Carlos foi passear pelo centro. E de repente eu descobri aquela imagem do Conde do Pinhal, que estava perdido entre as folhagens. E de repente eu ouvi um estalido, alguma coisa. E aquele estalido me deu uma familiaridade que me assustou. E eu saí procurando e encontrei uma semente de seringa. Eu descobri naquela praça da catedral que tinha seringueiras amazônicas ali. Olha, que coisa fantástica. Bom, como é que você quer ser lembrado? Depois, daqui a muitos e muitos anos, né? Quando a gente fizer a chamada passagem, como é que você quer ser lembrado? Como arquiteto, como ator, como diretor teatral, enfim? Eu acho que como escritor e ator. Escritor e ator. São 2 atividades que estão bem congregadas, bem juntas. Muito bom. Getúlio, foi um prazer muito grande conversar aqui contigo no meu programa. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito meu convite. Obrigado pela oportunidade da gente contar um pouquinho do que a gente faz. Espero que tenha algum resultado. Muito obrigado, Getúlio Alho. Obrigado.